Olá, boa noite. Estamos aqui mais uma vez em mais um podcast Educa Balsas e hoje, nesse nosso episódio, nós estamos recebendo aqui a Yane Miranda, que é uma geógrafa, mas que vive na CEMED e na educação já tem muito tempo e hoje ela enfrenta o desafio de ser a coordenadora operacional da Busca Ativa. Boa noite, Yane. Seja bem-vinda ao nosso podcast. Boa noite, Fabrinho. Obrigada. Estamos aqui para contribuir, tá? Muito obrigado. Show de bola, bacana demais. Yane, então, o nosso assunto hoje é a busca ativa. Vamos dizer, até então, quando eu não tinha a mínima ideia do que era busca ativa, eu ficava pensando, que caramba que é? Porque é um termo assim, que tipo, é uma busca. Agora, a palavra ativa junto, dá a entender que ela não para hora nenhuma. Como é que funciona? O que é a busca ativa, para quem não conhece entender? Justamente a busca ativa escolar, ela é esse trabalho que acontece, tem que acontecer diariamente na rede de ensino, tanto nas redes municipais, nas redes estaduais, nas redes privadas. Então, assim, é trazer esse nosso aluno para dentro da escola. Então, assim, a busca ativa ela não é uma ação nova da rede de Balsas, da rede de ensino municipal de Balsas, nem do nosso estado. Ela é uma ação que ela já vem há muito tempo, é uma política pública da gente não deixar os nossos alunos fora da escola. Então, hoje a busca ativa escolar, ela se concentra para que todos os alunos de 4 a 17 anos estejam inseridos, matriculados ou rematriculados e que estejam participando ativamente das nossas aulas, que estejam dentro das nossas escolas. Ou seja, que esteja frequente nas aulas. Que esteja frequente nas aulas. Não é só matriculado, que ele esteja matriculado e que esteja participando. Tá. Essa busca ativa, quando você fala dessa faixa de alunos, né, dessa faixa etária de alunos, é porque são os que competem à rede municipal de ensino. Mas essa busca ativa, ela existe também na rede estadual, não existe? Sim. A nossa obrigatoriedade, enquanto rede municipal de ensino, é com um aluno de 4 a 17 anos. Porque a gente tem muita aluna, a partir dos 15 anos, às vezes o aluno não está mais no ensino fundamental. Porém, a gente também ainda tem a questão da defasagem. Idade, série, entendeu? Idade ano, onde o aluno, nem por isso, porque o aluno está no processo de defasagem de idade ano, a gente deixa de acolher, de ir atrás dele, para que ele termine o ensino fundamental. Mas tanto a rede estadual como as redes municipais, a rede privada, todos aderem a essa busca ativa escolar. Ativo porque é uma busca todos os dias. Não para, né? Não para. Hoje nós temos mais ou menos quantos alunos na rede municipal? Dados de 2021, nós temos 16.100 e poucos alunos. Tá. Desses em torno de 16 mil alunos, mais ou menos quantos por cento desses alunos que estão no foco da busca ativa? Fabrinho, com a questão da pandemia e o que aconteceu, os alunos se afastaram um pouco, a gente perdeu muitos alunos, até mesmo para o mercado de trabalho, nós tivemos muitas questões de gravidez na adolescência, mas enfim, hoje a gente ainda está com esses dados de 2019, 2020 a gente conseguiu pegar muitos dados, mas hoje a gente está com aproximadamente, nessa faixa etária, média de 500 alunos. Os dados que nós temos, claro, isso é aproximadamente, fora da escola. É um percentual que quando se trata de educação, por 500 alunos num quadro de 16 mil, é um percentual que assim, é alto, né? É um percentual alto, mas se a gente parar para pensar, 15.500 então, se a gente levar em conta 16 mil, 15.500, então a rede está conseguindo fazer com que eles permaneçam. Então, provavelmente, esses alunos eles têm um motivo para não estar, né, participando das atividades escolares, não estarem frequentando as escolas. Normalmente, qual que é o tipo de motivo? Enquanto rede, a gente trabalha muito com a questão de ouvir os nossos gestores, os nossos coordenadores pedagógicos, os nossos professores. Então, assim, vários são os motivos. Como eu lhe falei, a pandemia, ela afastou muito o nosso aluno da escola, principalmente aquele aluno que já tem seus 13, 14 anos,
que por um motivo ou por outro passou aquele período afastado das aulas presenciais, passamos também um período sem oferecer atividade, até que a rede se organizasse, tivesse autorização dos órgãos de saúde. Então, assim, os alunos eles se afastaram um pouco para o mercado de trabalho. A questão também de gravidez na adolescência, a gente teve muitos casos, problemas psicológicos das crianças. Nós tivemos também crianças que até o pai deixou de acreditar naquele modelo de aula que a gente tinha. Então, assim, vários são os motivos. Hipoteticamente, são os maiores motivos que nós temos para este afastamento. Entendi. E quando você fala da busca ativa, qual que é o tipo de ação que é desenvolvida para tentar trazer esse aluno de volta? Por exemplo, vai na casa do aluno e tenta conversar com os pais, às vezes descobre, porque eu também penso que pode ter um percentual desses alunos que não estão comparecendo, porque às vezes mudaram e não informaram a escola, né? Porque tem a nossa cidade, por mais que ela seja tão acolhedora, a gente recebe muita gente que às vezes está de passagem também, né? Que vem para tentar a vida, não dá certo, volta para a sua cidade. Olha, assim, a questão dos alunos, a questão da busca ativa, ela acontece praticamente todos os dias, pelos nossos gestores, coordenadores e todos os professores. Eu gostaria também de aproveitar a oportunidade para parabenizá-los, todo o corpo docente das escolas. Eles foram os heróis, continuam sendo, na busca por esses alunos, para que não perdesse nenhuma. A gente conseguiu, naquele período pandêmico, escola, e depois, quando a gente retornou, escola que conseguiu 100% dos seus alunos. Ir até a casa, até a equipe de visitação, de ir até a casa, entender os motivos, facilitar de uma forma, facilitar de outra. Enquanto rede, enquanto secretaria, nós trabalhávamos com essas orientações, trabalhávamos em parceria com o Conselho Tutelar e com o registro dessas situações. Então, hoje, a gente, enquanto da Rede Municipal de Ensino de Balsa, ela está se estruturando de uma forma diferente, para fortalecer. Ela vem de encontro para fortalecer essa busca ativa, fortalecer esses gestores, esse coordenador, que por um motivo ou por outro, o trabalho continua das escolas, mas ela vem para fortalecer essa busca ativa dentro das escolas. Entendi. E como é que são trabalhadas, por exemplo, a gente consegue perceber aonde que esses alunos estão mais ausentes, se é na zona rural, se é na área urbana, quais são os bairros que precisam mais ser trabalhados? Já tem esse diagnóstico? Fabrinho, dentro dos nossos dados, a gente ainda tem, na zona rural, a gente ainda tem algumas situações de aluno que justamente pela questão, a zona rural, o maior problema é a questão do trabalho, entendeu? O trabalho infantil, que afasta eles um pouco. Na zona urbana, a gente ainda tem situações muito da questão de a adolescente em conflito com a lei. Então, é um dos maiores motivos de afastamento hoje, pelos registros que nós temos. E quais são as regiões, quais são as escolas que mais percebe que tem esse aluno que está afastado? Baseado nos registros do próprio, que a gente é encaminhado para a gente, do próprio Conselho Tutelar, notificação, a gente tem muitos alunos aí naquela área de José Barbosa, Veneza, ali naquele assentamento na Estrada da Batava, entendeu? A gente tem muitos casos de alunos fora da escola. E aí vocês trabalham com um plano de ação que acaba intensificando mais, então, essas áreas. Tá. Então, assim, falando-se de plano de ação, e nessa nova estrutura da busca ativa escolar, hoje nós estamos em mãos para encaminhar, hoje vocês de conhecimento de todos que a gente trabalha, a busca ativa, além de ser vinculada à Undime, entendeu? É uma política pública, nós trabalhamos também no município de Balsas e mais 6 municípios, eles trabalham com melhoria no Brasil. Então, Balsas, ele tem esse apoio, é um ponto focal, representada por mim, sobre a busca ativa escolar. Então, assim, hoje estamos com um plano de ação pronto, encaminhamos amanhã para aprovação do melhoria. Então, assim, após essa aprovação, nós já vamos estar reunindo com todos os gestores, coordenadores pedagógicos e também com os pontos focais das outras secretarias, que é para estar apresentando esse plano de ação para a gente trabalhar em cima dessas ações traçadas pela gente.
Então, assim, só para deixar mais claro, quais são os agentes mais importantes, então, que são aqueles que atuam efetivamente na busca ativa escolar, no sentido de praticamente pegar no braço e falar, bora para a escola, menino. Fabrim, nós precisamos dar por mais que nós, enquanto rede de ensino, nós estamos incentivando, e muitas ações foi feita a nível de secretaria já, naquele período estava mais crítico, mas os grandes heróis de toda essa busca ativa, eu considero o corpo docente da escola. Porque eles é que estão no dia a dia zelando, eles que estão ligando. Tem escolas da nossa rede que trabalham diariamente a questão da frequência através de grupo de WhatsApp, onde o pai precisa todo dia justificar. A partir de um quantitativo de falta, ele já vai atrás, sem justificativa, é claro. Ele já vai atrás, ele já está buscando para que ele trabalhe tanto com a rematrícula quanto na prevenção do aluno, para que não haja mais abandono na nossa rede. Em média, quanto tempo de falta que um aluno tem que a gente já acende a luz de alerta para colocar aquele aluno como responsabilidade da busca ativa? Como a gente ainda não efetivou essa questão do plano, no plano nós temos um quantitativo de faltas, mas as escolas, elas a partir de 2 faltas, sem justificativa e sem o pai dar nenhum retorno para a escola, ele já manda, normalmente tem um ponto focal da escola, aquela pessoa responsável pela frequência, onde já encaminha uma visita, ao contato por telefone, a uma visita. Então, assim, todos os nossos profissionais hoje na rede, eles têm essa preocupação em trazer o aluno para dentro da escola. Isso é um trabalho muito bonito. Você está envolvida na busca ativa tem quanto tempo? Fabrim, como coordenadora operacional, 2 meses, onde eu fui titulada pelo novo secretário como coordenadora operacional. Essa preocupação em trazer o aluno nesse afastamento, ele assim, eu acho que ele nasce um pouco de mim, né? Eu acho que essa ação, ela veio muito de encontro com a forma que eu gosto de trabalhar, eu gosto um pouco dessa questão, assim, enquanto professora, eu sempre tive como eu estava em sala de aula, eu já tive uma grande preocupação com o aluno. Por que ele está perguntando para o colega? Aí, enquanto secretária em 2021, junto com o Celso, que estava secretário naquela época, e mais a equipe pedagógica da CEMED, nós realizamos muitas ações, vendo direitinho o que as escolas tinham feito, o ofício, pedindo que desse uma devolutiva, acionando os conselhos tutelar, pedindo o retorno. Então, assim, a gente vem trabalhava enquanto pedagógico, enquanto equipe pedagógica da secretaria. Ativamente, como coordenadora operacional, esse ponto de referência, eu estou há 2 meses aqui na secretaria. Você chegou a viver um momento pensando como busca ativa antes da pandemia e pós-pandemia? Você consegue fazer um comparativo de como é que era, por exemplo, assim, hoje nós temos mais ou menos aí 500 alunos afastados que são aí foco da busca ativa. Antes da pandemia, porque eu tenho certeza que a pandemia foi um fator agravante para poder distanciar o aluno da escola, ainda mais porque teve que trabalhar de forma online, isso daí mudou um pouco o comportamento, criou um certo comodismo, daqui a pouco o aluno tem que voltar novamente para a aula, então ele já tem que voltar com aquele costume que ele tinha antes, porém com a referência e a influência de todas as outras tecnologias que ele acabou tendo que utilizar durante a pandemia, né? Então eu imagino que pós-pandemia, o número de alunos e estudantes, né, que precisam ser buscados, então é muito maior do que antes. Você consegue fazer um paralelo entre o antes e o depois? Fabrim, eu só tenho segurança em falar de 2021 para cá, entendeu? Então, assim, a gente viu que com a questão da pandemia, quando a gente começou as aulas, e veio sempre sendo presencial, é que teve um momento na rede que nós estávamos com um abandono de alunos, abandono que eu digo assim, entre aspas, os alunos sem participar das aulas, das atividades, média de 40% dos alunos, em levantamento, enviado pela participação das aulas remotas e depois presencial, aquela insegurança. Aos poucos, esses alunos foram retornando, mas nós temos, dentro de aproximadamente esses 500 alunos, esses que em nenhum momento retornaram ainda. Então, assim, a gente precisa, enquanto rede, construir uma política de conscientização, porque se a gente não consegue, esse aluno não consegue estudar durante o dia, mas temos também aí o EJA, que é uma etapa de ensino diferenciada que oferece no noturno, onde esse aluno pode ir até lá. A partir de 14 anos, o aluno já pode se matricular no EJA. Então, a oportunidade 14 anos, ele já pode se matricular e estudar no EJA. 14 anos, para ele fazer o fundamental, né? É fundamental, onde ele vai terminar, ele vai fazer
2 anos em um único ano, porque é uma etapa de processo de ensino-aprendizagem, é uma proposta pedagógica diferenciada. Entendi. E aí, no EJA também o EJA ele é uma responsabilidade do município, ele também contempla ensino médio, não é? Sim, ensino médio é responsabilidade do Estado, mas no ensino fundamental é responsabilidade do município. Hoje nós temos 2 escolas aqui, mas de acordo com o número de alunos, eu acredito que o secretário, de maneira alguma, ele tem projeto de ampliar essa etapa de ensino. Hoje é porque a procura ainda está baixa. Hoje nós temos a escola Alexandre Costa, que está oferecendo o EJA, e a escola Padre Ângelo, no bairro Patumbi. Sim. Aí essas 2 escolas oferecem o EJA. A busca é pequena do EJA? Eu achava que era maior. Não, a gente ainda está tendo uma procura pequena. Principalmente na primeira etapa, que é do fundamental menor, do 1º ao 5º ano. Entendi. Os que já estão lá na terceira etapa, que é 8º e 9º anos, eles estão mais entusiasmados, mas essa primeira etapa aí ainda está um pouco defasagem na rede. Esses alunos do EJA também fazem parte do foco da buscativa? Fazem. É realizada a buscativa contínua em todas as etapas, em todos os turnos, desde a educação infantil, da idade de 4 anos, até o EJA, eles têm a buscativa, ela é constante. Todos os dias é feito frequência, é feito esse monitoramento, Fabrinho. Muito bom. Eu fico imaginando assim que não deve ser fácil estar fazendo esse monitoramento constantemente, mas é muito gratificante quando você vê o resultado, né? Vocês conseguem assim imaginar o momento em que a buscativa ainda vai estar funcionando, mas pouquíssimos alunos vão estar afastados da escola? Fabrinha, a nossa meta, nós traçamos enquanto rede. Então, assim, há 2 meses atrás a gente vem uma equipe, passando por um processo de formação de cursos online, cursos presenciais, então, assim, um processo de formação, com essa nova estruturação que está havendo na rede. Então, assim, a nossa meta, ela é ousada, mas porque se faz necessário. A nossa meta é matricular 100% dos nossos alunos de 4 a 17 anos, em qualquer um turno ou na etapa de ensino que eles se encontram. Para o selo Unicef, que é também um trabalho que se faz junto ao selo Unicef, que é um parceiro da buscativa escolar, nós temos aí o município de Balsas, até 2024, ele precisa realizar 62 matrículas. Entendeu? Isso é uma meta, mas é a mínima, entendeu? Mas nós, enquanto rede de ensino, queremos matricular 100%. Ou seja, nós queremos aumentar o nosso número de alunos da rede. O selo Unicef são quantos? A nossa meta são 62 rematrículas. Ah, tá, rematrículas. 62 rematrículas desses 500 afastados. Isso, é o mínimo. É uma meta relativamente baixa, né? Isso, baixa. Mas isso é só para o município receber o selo Unicef, né? Isso aí a ação da buscativa, ela é mais ousada e mais necessária. Entendi. E o que implica o selo Unicef? O que ele quer dizer para a rede? É porque o selo Unicef ele é um trabalho bem em conjunto, né? É uma ação da Secretaria de Ação Social, mas uma das metas, que é onde a gente tem conhecimento, ele se limita ao município realizar 62 matrículas, nessa faixa etária que a gente já frisou aqui, para que o município venha conquistar esse selo, né? É um título que é importante para o município, né? Porque mostra a ação realizada pelo município. E de forma intersetorial, né? E como é que é feito o processo digamos assim, de outorga desse selo? Tem alguma inscrição que é feita? A própria Unicef já faz o acompanhamento dos nossos números? Todo final de gestão, na condição, o prefeito, ele tem que aderir ou não à questão do selo Unicef. É uma opção do gestor político. A ele aderir o selo Unicef, já entra várias ações em conjunto. Entendeu? Então, dentro do selo Unicef é realizado o NUCA, é realizada a questão das metas, as metas da saúde, a meta da educação. Essa meta aí, para o selo Unicef, ele é só a meta da educação. Esse é 62. A meta da saúde, da ação social, não é do meu conhecimento, porque são outros profissionais que acompanham, né? Mas assim, aí ele faz essa adesão, aí vem toda essa política, né? Porque a conquista do selo, a busca ativa, ela é um trabalho que ela precisa acontecer de forma intersetorial. Não é só a educação que faz a buscativa. Ela sozinha não consegue realizar a buscativa. Não é só um gestor, não é só um coordenador, não é só um professor. Então, a buscativa escolar, ela deve e tem que acontecer de forma intersetorial, que é justamente uma das
das grandes conquistas que nós tivemos agora. Foi o apoio dessas parcerias. Quais são essas parcerias? Hoje nós convidamos e já temos confirmação da Secretaria de Saúde, Secretaria de Ação Social, o Centro de Defesa da Vida e dos Direitos da Criança, o Conselho Municipal da Criança e do Adolescente. Nós temos o convite para a Promotoria de Justiça e para o Fórum, e nós temos uma grande parceria que hoje está mais efetivada, com a Fabiana, do Conselho Tutelar, que é a conselheira, que é o ponto focal da buscativa. Ah, tá. Então o Conselho Tutelar ele é muito importante. Ele é muito importante, porque o Conselho Tutelar é um órgão de proteção, né, do direito da criança e do adolescente. E você sabe elencar, por exemplo, qual é a função de cada um desses parceiros na buscativa? Por exemplo, a Secretaria de Saúde entra com que tarefa? As atribuições de cada um desses parceiros, ela é uma atribuição técnica e também social. Por exemplo, a Secretaria de Ação de Saúde, ela tem uma determinada enfermeira de um posto, um PSF, ela tem os agentes de saúde que tem de cobertura naquela área. Por exemplo, eu tenho o bairro de Nazaré. Então, o bairro de Nazaré, ela tem, são 10 agentes de saúde que fazem aquela cobertura. Então, ela está fazendo essa formação, fazendo os cursos. Então, os agentes de saúde da área dela nas visitas, que vão visitar normal, por exemplo, uma criança, nas visitas deles, que eles chamam área de cobertura, eles observam uma criança que está fora da escola, por um motivo ou por outro. Então, eles terão um aplicativo, a gente vai estar passando também formação para todos esses colaboradores da saúde, para que eles ensinem os colaboradores deles a criar o alerta na plataforma. Ao criar esse alerta, eu enquanto coordenadora operacional, recebo esse alerta, então eu vou verificar. De fato, se o problema for o problema que está afastando aquele aluno da escola, é um problema de saúde, é de responsabilidade da Secretaria de Saúde, então a Secretaria de Saúde já vai agir, para que a gente resolva aquele problema e esse aluno retorne à escola. A Secretaria de Ação Social, ela entra com a questão das cestas básicas, que são a questão também muitos alunos deixaram de participar por questões financeiras, questões de apoio psicológico, a questão da ação social também, ela entra muito com essa questão do apoio nos CRAS, nos CREAS. Então, assim, e o nosso gestor político, que toda e qualquer dificuldade que a gente encontra com esses parceiros, é da Secretaria de Ação Social. Então, assim, se porventura eu tiver com alguma dificuldade, eu vou acionar o gestor político e ele vai me dar esse apoio necessário para que a ação acompanhe. O Conselho Tutelar, nós temos, assim, essa grande parceria, porque o Conselho Tutelar, tanto ele acompanha, como ele cria as alertas também na plataforma, se ele observar uma criança, ou então por alguma denúncia que ele venha receber, ele também pode criar as alertas, e ele é aquele órgão que vai nos ajudar também a resolver, trabalhar a família, ver a questão do adolescente, fazer encaminhamento junto conosco, para que a gente possa estar ajudando essa criança. Você falou desse aplicativo, ele é específico ou ele é um aplicativo que vai ser aberto para o público de modo geral? Olha, esse aplicativo, ele vai ser disponibilizado, nós temos, além de todo esse plano de ação de prática, nós estamos aí também já organizando nossa plataforma da Buscativa. Essa plataforma, ela tem os usuários, por exemplo, cada um desses pontos focais, dessa equipe intersetorial, ela terá acesso a esse aplicativo, onde ela vai estar passando para a sua equipe, no caso a saúde vai estar passando para os agentes de saúde e eles criam o alerta. A plataforma só permite ele ir naquele perfil dele. Ele sim. cria o alerta. Entendeu? Então, a saúde, a Secretaria de Educação, na condição de coordenadora operacional, eu sou a única pessoa que tem acesso a todas as abas. Mas cada secretaria, de acordo com a sua função na buscativa, ela pode criar o alerta. Entendeu? E nós temos também o Disque 100, não é? Fabrim, que pode estar sendo utilizado pela comunidade, pela sociedade. O Disque 100 é o Disque Denúncia, né? Isso. E o Disque Denúncia, ele também implica nessas denúncias de, por exemplo, criança fora da escola. Fora da escola. Precisa, a sociedade faz essa denúncia e a gente faz a averiguação do caso. Então, hoje, a Buscativa, em Balsas, com essa nova estruturação, nós somos média de 80 pessoas no total, reunindo toda essa equipe intersetorial dessas secretarias.
Bom, reforçando aqui, se alguém tiver alguma pergunta para fazer para a Yane, pode mandar mensagem aí pelo nosso canal do YouTube, aí via chat, que aí nós vamos responder aqui com o maior carinho. A Yane está aqui pronta para responder essas perguntas, tá? Então, se tiver alguma pergunta aí, é só fazer essa pergunta para a gente. Yane, agora eu tenho uma pergunta, né? Enquanto isso, existem alunos que não estão estudando e não estão cadastrados ou registrados na rede, a Buscativa consegue identificar esses alunos? Vamos supor, o aluno veio de fora, de uma outra cidade, está morando em Balsas já há 1 mês, 2, com os pais e até hoje não matriculou. Aí, Fabrinho, eu acredito que existe. Não é do nosso conhecimento nenhum caso ainda. Mas é importante frisar que toda e qualquer situação observada, a sociedade precisa fazer essa denúncia. Então, em qualquer uma dessas secretarias, a Secretaria de Educação, então, assim, hoje a gente está tendo a oportunidade de explicar esse trabalho, a necessidade desse trabalho, é um trabalho social de fundamental importância. Então, assim, ele pode nos procurar e fazer essa denúncia. Se a questão for o pai, por ter chegado na cidade, não saber onde é que vai matricular o filho, onde é que ficam as escolas mais próximas, ele deve procurar a Secretaria de Educação. Ao chegar na Secretaria de Educação, ele será direcionado ao setor responsável, onde a gente vai direcionar todo o quantitativo de alunos. Aqui, nós temos aqui nos dados da Secretaria. Então, a gente é direcionado para o ano que aquele aluno estuda, a gente vai fazer o que esteja mais próximo. O nosso problema ainda é um pouco a questão da gente não ter, às vezes, aquela vaga disponível na escola mais próxima. Entendi. Entendeu? Mas, às vezes, a gente não tem na escola mais próxima, mas em outra escola, a gente tem aquela vaga. E a rede oferece, é dever da rede. Entendi. Nós acolhemos e recebemos esse aluno com todo prazer. O pai que não matricula o filho na escola por algum motivo ou simplesmente por não estar participando da educação do próprio filho, cabe alguma penalidade a ele e a Buscativa, ela consegue identificar esses pais também? Eu sei que isso é uma tarefa muito importante do desenvolvimento social, né, da Secretaria de Desenvolvimento Social, mas a Buscativa também participa disso? Fabrinha, é onde eu retorno a falar nos alertas. Cria-se alerta, onde esses pontos focados dessa secretaria terão acesso a criar esses alertas. Cria-se alertas e nós temos a equipe também de técnicos verificadores. Quem são esses técnicos verificadores? Criou-se alerta, de acordo com a situação, a gente aciona essas pessoas responsáveis, o técnico verificador de cada uma dessas secretarias para que realize uma visita. Entendeu? Assistente social, uma pessoa da educação, para que visite essa família. Verificou-se, soube que essa criança está fora da escola, a gente vai agir de acordo com a necessidade do caso. E existe alguma penalidade para esses pais que não estão colocando... Eu sou muito leiga na questão de direito, então assim, eu não quero me adentrar muito. Eu acredito que sim. Então tá aí, nós temos aí a parceria da Promotoria de Justiça, do Fórum, né? Que eles estão aí parceiro conosco, que é justamente o Centro de Defesa da Vida, o Conselho Municipal da Criança e Adolescente. Então são órgãos de proteção, né? Eu acredito que tenha, mas eu não posso aqui me adentrar, artigo, qual seria o tipo de penalidade. Porque a educação ela é um direito constitucional, né? Então, eu imagino que quando algo está cerceando esse direito constitucional, que seja uma ação talvez irresponsável dos próprios pais, alguma penalidade pode ter, né? Eu acredito que sim. E o que é bem importante que a gente também frise, inclusive a gente fez a consideração com alguns gestores, que disponibilizasse, depois disponibilize esse bate-papo nosso aqui para os pais, claro, para as comunidades da zona rural. Sensibilizar os pais. Por todo e qualquer motivo, ele não é suficiente para que você afaste o seu filho da escola. A única forma que você, pai, você, mãe, o responsável pelaquela criança, potencializar, proporcionar qualidade de vida para ele no amanhã, é através da educação. Então, assim, as nossas escolas recebem, acolhem e usam de todas as metodologias. Nós, enquanto rede de ensino, para que a gente receba, rematricule esse aluno na rede e permaneça. Porque o aluno em situação de vulnerabilidade, o aluno que está afastado da rede, após ele ser rematriculado na unidade de ensino, ele precisa ser acompanhado por os membros dessa equipe intersetorial que compõe a Buscativa por 1 ano e meio.
porque a gente não pode só pegar o aluno, porque muitas vezes esse aluno precisa de um apoio psicológico, ele precisa de situações de conflito com a lei. Se é uma jovem que engravidou, que precisa trazer, então ela precisa de um apoio. Então, é justamente essa equipe setorial, que eu falei que é média de 80 pessoas, justamente para dar esse reforço dentro das escolas, porque o papel do professor é ensinar o conteúdo, por mais que o professor faça assim, esse papel de aconselhar, porque é de fundamental importância, né, esse acolhimento, esse incentivo, mas os profissionais de cada área precisam estar atuando. Você acha que a condição das escolas, ela é um atrativo para poder trazer esse aluno que está no foco da busca ativa para voltar a estudar? Porque nós temos aí percebido um trabalho gigantesco da Secretaria de Educação, né, da Secretaria Municipal de Educação, em parceria com várias outras secretarias que estão aí construindo novas escolas, reformando escolas, trazendo programas novos, trazendo aí capacitação para os professores, qualificação, tudo isso. Todo esse movimento que está acontecendo, ele tem servido também para a busca ativa como argumento para trazer esse aluno de volta? Fabrinho, sem dúvida. Então, assim, para uma criança, para um jovem, é muito mais confortável, né, a situação pelo qual ele chega na escola, entendeu? Onde ele é bem acolhido. Eu considero que, além da estrutura física, o mais importante é o acolhimento desse aluno, dessa criança. Principalmente o aluno em situação de vulnerabilidade. Quando você é uma criança em situação de vulnerabilidade, você é mais frágil. Então, esse acolhimento ele é de fundamental importância. Mas a nossa rede de ensino, ela tem avançado em todos os setores. Na questão da alimentação escolar, a gente vê aí as escolas hoje podendo construir um cardápio. Por que você tem possibilidade de construir um cardápio? Porque você tem itens, ingredientes suficientes. Ou a questão da infraestrutura das escolas, a questão da climatização. Então, assim, não é fácil você passar 4 horas uma criança, às vezes uma criança passa um organismo mais frágil, e ele ficar. Então, assim, hoje são muitos atrativos. Claro que nós ainda temos muito que conquistar enquanto rede, nós temos as nossas escolas da zona rural, as escolas de educação infantil, hoje a gente vê que ainda umas ainda funcionam de certas formas, mas a gente vê o avanço. Mas o mais importante que precisa ter em toda essa ação é o acolhimento. É a metodologia. O que é que eu estou fazendo para me manter esse aluno ali? O que é que eu ofereço? O que é que eu estou oferecendo para esse aluno? Porque muitas vezes ele só tem eu. Ele só recebeu um abraço, ele recebeu uma palavra de incentivo de minha equipe docente da escola. No meu seio familiar, eu não recebi. Então, assim, o que eu considero mais importante, que tem um trabalho assim, de fundamental importância, e a filosofia da busca ativa, é acolher bem. É acolher e tratar esse aluno. É por isso que a busca ativa ela é ativa. Todos os dias a gente precisa estar monitorando a frequência desse aluno. Muito, muito bacana. Nós temos também um outro programa da Secretaria de Educação, inclusive até conversando aqui esses dias com o secretário Higino, nós estamos aí tendo um novo contrato referente ao transporte escolar, né, dos nossos alunos. Isso é mais uma ferramenta para poder ajudar a busca ativa também, né? A gente precisa também ser sincera, porque a gente teve muitos problemas com a questão de transporte. Então, assim, a gente teve visto o esforço muito grande do secretário, do coordenador, de toda a equipe envolvida em melhorar a qualidade desses transportes, em investir em tudo que passou o período chuvoso, melhorar a qualidade das escolas, substituindo aqueles transportes adaptados, onde é possível, por transportes fechados, micro-ônibus. Então, enfim, isso contribui. O transporte ele é assim de fundamental importância, porque a infrequência do transporte escolar ele também afasta o aluno da escola. Isso já é comprovado. Porque Entendi. Se eu todo dia me motivo para ir para a escola, mas hoje eu tenho, amanhã eu não tenho, isso vai desmotivando. Vai chegando outras ações, outras atribuições na vida daquela criança, aqui da filha, família, e afasta o aluno da escola. E esse não é um problema que nós enfrentamos atualmente, né? Esse é um problema que está resolvido agora. Óbvio que a gente não vai também ficar dizendo que nunca houve problema, que a gente Sim. sabe que tem, problema houve, mas teve solução também. Houve uma força-tarefa e que, graças a Deus, né, a gente tem conseguido avançar, eu acredito que resolvido essas situações. Então, assim, é porque quando
A gente observa que essas situações, nós temos uma extensão territorial muito grande no município de Balsas, então assim, quando se consegue, o olhar chega em uma área, a outra já fica um pouco descoberta, né? Imagino. Mas acho que todo o trabalho, assim, a Buscativa é um braço de todo esse trabalho que a CEMED faz, né? Ela é uma ação constante, mas que usa também de todos os outros benefícios, de todas as outras melhorias que a CEMED veio trazendo. Meu amigo, tem alguma pergunta aí, Cláudio, para a gente responder na tela? Tem? Já está no jeito? Você quer jogar na tela aqui para a gente fazer a leitura? Vamos lá? Você vai colocar para nós aqui? O que está acontecendo, meu amigo? Ele vai colocar uma pergunta aqui na tela já. Espera aí só um minutinho. Bacana, eu acho que assim, é um trabalho importante que a gente vê que está sendo desempenhado, né? Quem fez uma pergunta, a gente está falando desse sujeito aqui agora mesmo, ó, César Augusto Danelli, que fez a pergunta. Professor Ian, aproveitando o momento, como será o Fórum Intersetorial da Busca Ativa Escolar, que acontecerá no próximo dia 13 de junho, às 10 horas? Boa noite, professor César. É um fórum, esse fórum ele vai acontecer dia 13, no respectivo horário, com todos os pontos focais da equipe intersetorial, ou seja, os pontos focais, o fórum vai acontecer com a Secretaria de Educação, ponto focal, no caso sou eu a coordenadora operacional, saúde, ação social, com o Conselho Tutelar, então justamente um aprendizado, né? Um aprendizado para fortalecer essa ação de suma importância na nossa rede. É a Buscativa. Então esse fórum já está com a data certinha, vai ser dia 13, terça-feira, né? Às 10 horas. Às 10 horas, onde que vai ser? Pelo canal do YouTube. Isso, sim, promovido pelo Itaú Social. Vai ser um fórum online. Isso, vai ser fórum por online. Qual canal do YouTube? O nosso ou do Itaú? Do Itaú Social. A gente, enquanto educação, nós temos o acesso e vamos estar disponibilizando, nós temos também já o grupo da equipe intersetorial, vamos estar disponibilizando o canal para que as pessoas possam assistir. Quem que é o foco das pessoas que vão participar desse fórum? São os professores? São os pontos focais da equipe intersetorial. Quem é o ponto focal da saúde, da ação social, Conselho Tutelar, porque cada um dessas secretarias nós temos o ponto focal, ou seja, a pessoa responsável, então todas as informações chegam até ela sobre a Buscativa. Então os pontos focais que a gente se refere são essas pessoas. Bacana, show de bola. Iane, agora eu queria que você deixasse aqui, que a gente já vai chegando meio que no final do nosso bate-papo, igual eu te falei, assim, a gente vai falando sobre Buscativa, parecia que era pouca coisa, mas nós já estamos aqui há quase 50 minutos falando só de Buscativa. Você vê, é muita informação, porque a Buscativa ela está ligada a tudo, né? Ela está ligada a tudo. A gente acabou de falar que está ligada ao transporte, está ligada à qualidade da merenda escolar, ela está também ligada à qualidade do prédio, da edificação também, que isso é um fator que motiva o aluno a não evadir ou pelo menos voltar para a escola, né? E tudo isso é bastante motivador de ver, porque a gente vê que está tendo um trabalho muito constante da secretaria, de todos envolvidos. Então, aí aproveito e parabenizo o Higino, e não posso deixar de parabenizar também o Celso Henrique, que fez um trabalho no início, e o Higino está continuando esse trabalho de forma muito bem desenvolvida, né? Muito bem planejada, e é importante, é legal quando você vê uma mudança de figura, de figura central da secretaria, mas o trabalho não muda a qualidade, pelo contrário, ele continua trazendo ainda novos artefatos para poder melhorar. E eu queria que você deixasse a sua mensagem aqui, Iane, no sentido de... tem mais pergunta aqui. Então, pergunta aqui. Vamos, eu vou ler essa pergunta aqui para você responder. Ainda bem que o Cláudio colocou na tela, Cláudio, você tem que me dando os toques aí, meu amigo. Boa noite, sou gestora da Escola Municipal Marinha Rocha, onde fazemos o monitoramento diário da frequência. Temos muitos casos ainda de negligência de pais. Gostaria que Iane reforçasse como estes podem ser responsabilizados e como a escola deve agir nesses casos. Essa questão da negligência dos casos, respondendo para a Josélia e para os demais que estão nos ouvindo, a questão da negligência é justamente aquela situação onde a gente precisa acionar os órgãos de controle. Sim. Então, assim, quem é a pessoa responsável? Então, nesse caso, nós temos que verificar, visitar a escola, verificar qual é a real situação desses casos, para que a gente possa acionar o órgão responsável. Mas
Como eu falei anteriormente sobre o plano de ação, está previsto para dia 29/6, nós teremos uma reunião com todos os gestores das escolas para apresentar esse plano de ação e também a ferramenta. É onde eles vão poder criar esse alerta para a gente. Tem uma pessoa na escola, quando ele vai criar esse alerta, a gente vai estar monitorando para poder encaminhar a equipe para fazer essa verificação. É porque Balsas ainda está nesse processo de implementação, de organização da ferramenta. E essa ferramenta que você se refere é o aplicativo? É o aplicativo, a plataforma da Buscativa. Esse aplicativo e essa plataforma, ele é específico da CEMED de Balsas ou ele é... Ela é específica da Buscativa escolar. Mas da Buscativa nacional, estadual ou de Balsas? Ela é nacional, essa plataforma. Então, assim, a gente se cadastra e cada um que é esses pontos focais, ele tem esse acesso e aí ele usa só o seu usuário, entendeu? Quem é o único profissional que ele tem acesso a todos os perfis é a educação, no caso da Buscativa, o coordenador operacional, no caso ele. Então, se o dia 29 é o dia que vai apresentar esse plano de ação, né? Isso, e é justamente o plano de ação já para a gente marcar. Para a primeira semana, se eu não me engano, é 11/8, a gente vai estar fazendo formação com todos os gestores dos pontos focais para já usar e começar a rede usar essa ferramenta. Tá, então você falando 11 de agosto e nessa data, a partir daí, a Buscativa já começa com força total? A Buscativa, a gente vai começar já usando essa ferramenta. Na verdade, a Buscativa ela já existe, já está acontecendo. Só que o que vai acontecer é uma virada de chave no modo de trabalho. Isso mesmo, porque a gente não tem mais recursos, nem perna nem braço, para trabalhar com relatórios, com registro, um caso aqui. Então, cada profissional que observou que entra e cria esse alerta. Então, tem toda a equipe de verificação. É uma ferramenta que ela tem que ser monitorada diariamente. Observou o caso, criou esse alerta, fez a verificação do caso, encaminhou, fez o monitoramento, aí você vai rejeitando alerta e vai criando espaço para outros alertas. É, assim, uma plataforma belíssima, onde a gente vai poder... E além da criação do alerta, nós temos também a questão de toda escola poder inserir a frequência do aluno. Como é que está a assiduidade do aluno na sua unidade de ensino. Bacana demais. Iane, deixa aqui a tua mensagem para os pais dos alunos, para como é que eles devem acolher os responsáveis, os coordenadores que vão estar aí trabalhando ativamente desse processo da Buscativa escolar. Explica para esse pessoal qual que é a importância desse trabalho, a importância de que os filhos, ou seja, os estudantes, precisam estar na escola, por isso todo esse trabalho. Antes de fazer esse agradecimento, Fabinho, eu gostaria de agradecer a disponibilidade aqui da SECOM, pela oportunidade de nos convidar para esse momento, esse bate-papo aqui, e dizer para os pais, especialmente aos pais, aos responsáveis, que toda e qualquer situação, ela tem que ser menor do que você afastar. Você precisa acreditar no potencial do seu filho. A rede de ensino de Balsas, ela está preparada. Toda e qualquer situação que venha a surgir, nós temos uma coordenação, nós temos um trabalho em rede. Nós temos a educação especial para as crianças com dificuldade de aprendizagem, nós temos um núcleo pedagógico, nós temos nós temos uma consultoria hoje, Balsas tem até 2024, que a gente pode estar buscando informações, buscando saídas. Os nossos gestores estão constantemente, nossa equipe de gestores, coordenadores, professores, passando por formações. Então, assim, Balsas, ele tem condições hoje de receber todo e qualquer aluno. Agora, a gente precisa desse apoio da família. Então, pai, você, pai ou mãe, o responsável, precisa acreditar no potencial. Agora, o seu filho precisa chegar até a escola. Precisa chegar até a escola para que ele tenha esse aprendizado, para que a gente possa assegurar. E o que, de fato, não esteja de encontro com a sua necessidade, o seu desejo, a gente tem o poder do diálogo, de refletir, de chegar até a escola, se porventura, dificilmente chega uma situação de falta de diálogo por parte do nosso gestor. Nós temos uma equipe gestora e coordenadora de qualidade, de excelência, onde todas as situações, na maioria 99% das situações são resolvidas dentro da escola. Então, assim, eles precisam despertar nos pais que lugar de criança é da escola. Fora da escola, não tem espaço naquele determinado horário para a criança. E também agradecer assim, o nosso secretário, parabenizar por todo assim, o esforço que ele tem feito em
em ter pegado esse planejamento estratégico que já vinha da gestão do Celso Henrique e dado continuidade, fez algumas mudanças, mas de acordo com observar o perfil de cada um, e que a gente está assim bem entusiasmada, porque a Buscativa, ela, além de ser esse trabalho da educação, ela é um trabalho social. Ela é um trabalho social, um trabalho de encontro com os mais necessitados, Sim. que é os nossos alunos, os mais vulneráveis, as nossas crianças. Muito bom. Eu que parabenizo o trabalho, Iane, todo o seu empenho, dá para ver que você fala da Buscativa com muita vontade, né? A gente percebe que você faz isso com muito amor, e isso é um trabalho, mas não deixa de ser também um envolvimento, né? Você se envolve bastante com o processo todo que envolve a Buscativa, isso daí a gente só tem a lhe parabenizar, tá bom? Muito obrigado mesmo por você ter vindo. Lembrando mais uma vez que esse podcast, ele é uma realização da Secretaria Municipal de Educação, a CEMED, e uma produção da SECOM, da Secretaria de Comunicação. E o nosso secretário de Educação é o Higino, o secretário de Comunicação Social é o Gildásio Amorim, e a apresentação é minha, Diogo Fabrim. Lembrando que nós temos aqui toda uma equipe para poder fazer esse podcast acontecer. Aqui no Switcher eu tenho o Natan e também tenho o Cláudio nos letterings, aí tem o Kainan que está ali também dando apoio, o nosso designer Jefferson, enfim, para acontecer um podcast desse é uma equipe toda envolvida, para a gente poder levar informação com qualidade nesse bate-papo tão bacana que a gente tem todas as quintas-feiras aqui. Iane, mais uma vez, muito obrigado mesmo por você ter vindo, tenho certeza que você trouxe assim, informações muito esclarecedoras sobre a Buscativa hoje. Eu que agradeço, Fabrinho. Então tá joia, muito obrigado mais uma vez, a todos vocês que nos acompanharam, muito obrigado e fiquem atentos que logo logo tem os cortes saindo por aí para você poder acompanhar os trechos mais importantes desse podcast, tá ok? Até o nosso próximo encontro semana que vem, na quinta-feira, um abraço.